vídeo anterior você pôde perceber que entender o voto majoritário é moleza. Agora nós vamos demonstrar para vocês como funciona o voto proporcional, aquele que se elegem os vereadores, deputados estaduais e os deputados federais. Nesse modelo entra um cálculo que considera o número de cadeiras disponíveis, os partidos envolvidos e a quantidade de votos. Em nosso regime de democracia atual, adotamos um modelo representativo, ou seja, votamos indiretamente em um indivíduo, um candidato, para que ele ou uma legenda tome as decisões por nós. Tecnicamente, nós temos a liberdade de escolher essa representação votando em uma legenda ou em um candidato específico. Diferente do voto majoritário, onde se é necessário conseguir 50% mais um para ser efetivamente eleito, nas eleições proporcionais, os votos obtidos por uma legenda são contabilizados para formar um quociente para a ocupação de uma cadeira. Entendermos como essa porra funciona é necessário para não repetirmos as mesmas cagadas de eleger um candidato com mais de 1 milhão de votos, se dizendo que é um protesto, enquanto com ele entra mais 5 candidatos com apenas 90 mil votos. O seu protesto foi um tiro no pé, pois arrastado com ele está um candidato foragido da justiça e 4 que está sendo investigado por falcatruas no governo. Você tira onda com o sistema eleitoral hoje, mas passa 4 anos com o sistema tirando onda de você. É você que financia essa merda! Temos um Congresso com 513 deputados e 81 senadores, ou seja, 594 brasileiros, indivíduos que somados juntos custam aos cofres públicos mais de 9 bilhões de reais por ano. Isso não é brincadeira. Menos de 600 indivíduos queimam quase 10 milhões de reais do nosso dinheiro. Cada um desses indivíduos terá depois uma série de benefícios dos quais nós nunca teremos acesso. Um desses benefícios está na gorda aposentadoria que eles recebem. Você sabia que mais de 40% do rombo da Previdência, ou seja, das aposentadorias, aquilo que assusta todo ano os aposentados e pensionistas que ganham um piso de um salário mínimo, é quase todo desintegrado nas mãos de pessoas que recebem aposentadorias muito elevadas? Ou seja, a maior parte das pessoas que recebem pouco de aposentadoria não é o que causa o grande rombo, e sim esses 40%, onde inclusive estão aquelas pessoas que nós elegemos para serem nossos representantes. Só que no final, quando as contas não fecham, são sempre aqueles que ganham menos que são convidados a pagar pela fatura. E quem toma essas decisões? Justamente os parasitas que nós elegemos, justamente porque temos preguiça de analisar a vida ou as propostas ou a biografia das pessoas que irão tomar essas decisões. Ainda estamos falando apenas de Congresso Nacional. Ainda faltam as casas legislativas estaduais, as assembleias legislativas, onde estão mais ou menos 1.059 deputados estaduais. Além delas, ainda existem as câmaras legislativas de cada município, que totalizam mais de 56 mil vereadores. Em 2016 teremos eleições municipais e o voto do eleitor será direcionado para um partido ou um candidato. No Brasil, o número mínimo de cadeiras para serem ocupadas são de 9 e o número máximo depende da quantidade de habitantes que ela possui, que a cidade possui. Para definir a quantidade de votos necessários para se garantir uma cadeira, somam-se todos os votos válidos. Porém, para que um candidato ocupe uma cadeira, o sistema eleitoral considera um modelo de lista aberta. Ou seja, o candidato que somar mais votos de uma legenda está eleito, mesmo que ele não atinja o mínimo de votos para garantir a sua eleição. Os partidos podem concorrer sozinhos ou coligados, onde todos eles juntos e misturados
se unem para garantir uma boquinha no poder. E aí, meu amigo, a democracia vai para o brejo. Os interesses dos eleitores, ou seja, o seu interesse, são jogados no ralo e prevalecem os interesses das legendas, os interesses deles. Me fala uma coisa, você, eleitor, você vota em um candidato ou você vota em uma legenda? A maioria esmagadora, todos nós queremos votar em um candidato, votar em uma pessoa. O candidato Tiririca teve mais de 1 milhão de votos. Muita gente votou. Será que essas pessoas sabem qual é o partido do Tiririca? Quase ninguém sabe qual é o partido do Tiririca e ninguém sabe a quais partidos ele estava coligado. Quer outro exemplo? O deputado cuspidor aí, Jean Willis, ele foi eleito pela primeira vez no Rio de Janeiro com apenas 13.016 votos. O mesmo ocupava a posição 103, quando o Estado só pode eleger 46 candidatos. Como é que esse cara conseguiu dar uma rasteira nos outros tantos deputados que estavam à sua frente? Simples. O deputado Chico Alencar do PT teve uma expressiva votação e ele conseguiu carregar consigo alguns outros, inclusive o nosso amigo que eu estou falando, o Jean Willis. Sentiu? Calma que ainda fica pior. Vamos demonstrar como isso acontece e depois explicaremos como funciona o famigerado cálculo do quociente partidário. As legendas não estão nem um pouco preocupadas com a qualidade dos candidatos que elas vão colocar nas eleições. E você se achando o bambambam, o dono da cocada preta, porque os caras foram te procurar para você puxar uns votinhos para eles. Ha! Se liga! É muito comum que eles saiam garimpando cada vez mais artistas, celebridades, pessoas populares para conseguir incluir numa eleição e assim amealhar mais votos. Isso muitas vezes garante até que essa celebridade seja eleita. Mas o interesse da legenda não é bem esse. Também é carregar alguns outros candidatos que não teriam tanto apoio popular. Nós vamos mostrar isso de uma maneira muito simplificada para vocês entenderem. Pegamos aqui coisas simples de cozinha para demonstrar tudo que a gente está falando até agora. Esses recipientes representam o nosso sistema eleitoral. No caso, nós temos aqui um partido político, o eleitorado, seus votos, e mais dois indivíduos que nós já vamos falar sobre eles. No caso, se nós temos um indivíduo que queira se candidatar, ele pode não necessariamente ser um fantoche, pode ser até um político bem intencionado, uma pessoa qualificada, uma pessoa com capacidades. Mas a intenção de colocar ele é sempre carregar mais votos para a legenda. Como que nós vamos mostrar isso? Esse indivíduo, para se tornar um candidato, ele precisa estar filiado a um partido político. Que é mais ou menos isso que acontece. Quando esse indivíduo está inserido dentro de uma legenda, ele passa a ser um candidato. E, portanto, pode receber os nossos votos. Esses aqui. Esses votos. Pode dar uma mijadinha aí? Não, cara, é só uma simulação, não é voto de verdade. Voto, mijo, essas coisas danadas. Vamos mostrar aqui. Como o Edilson já falou, uma cadeira, para ser ocupada, precisa atingir um quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que pertence àquela cadeira. Então, para que esse candidato conquiste uma cadeira, precisa de uma quantidade de votos. E o eleitorado é quem vai depositar esses votos nele. Tá votando. Tá votando. Tiririca. Como podem ver, este candidato já está eleito. Ele já conseguiu a quantidade de votos necessárias. Mas continua recebendo votos. O eleitorado continua mandando os seus votos. Ah, eu vou protestar, eu vou votar como protesto. Perceberam que os trouxas saíram de cena? Temos aqui o nosso candidato eleito. Esse já garantiu uma cadeira. Ele não precisa mais receber votos.
permanece com aquele saldo de votos que sobraram daquele candidato. É aí que entra aquela bruxaria a qual o Edilson se referiu. Entra um partido e ele recebe e ainda sobrou mais um pouquinho. É assim que uma pessoa que você não conhece, que você não escolheu, que você não tinha a menor intenção de colocar lá como seu representante, acaba se tornando legitimamente um representante dos seus interesses. um deputado federal, um vereador, um deputado estadual. São as pessoas que entram pelas portas do fundo. O objetivo do quociente eleitoral e do quociente partidário é fortalecer aos partidos políticos. No Brasil, os partidos políticos estão cagando para os interesses dos eleitores. Estão mesmo a fim de garantir os seus fundos partidários. E nas barganhas lucrativas que eles podem conseguir permutando e negociando seu tempo de propagandas gratuitas e seu apoio em bancadas. Ou você acredita que num país que os universitários mal conseguem interpretar um texto, existam mais de 40 tipos de ideologias? Vamos trazer isso para o campo prático das eleições municipais que teremos agora em 2016. Vamos pegar o exemplo de um município que tenha mais de 50 mil eleitores e 17 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, como o próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já demonstrou. 50.037 eleitores compareceram à eleição. 2.832 votaram em branco e 883 votos foram anulados. Ao efetuarmos o cálculo e subtrairmos os votos inválidos, teremos 46.322 votos. O próximo passo é simples. Para encontrarmos o quociente eleitoral, temos de dividir os votos válidos pela quantidade de cadeiras a preencher. No caso do exemplo, teremos 17 cadeiras para serem distribuídas. Fica assim: 46.322 divididos por 17 e obtemos 2.724,8. No caso, a fração é desprezada, levando-se em conta uma regra matemática e, desse modo, o resultado de 2.725 votos é chamado de quociente eleitoral. Os votos que os candidatos obtêm na eleição são somados aos de sua legenda ou coligação. Dessa maneira, o candidato João recebe 5.000 votos e o Pedro 5.992. Ambos pertencem ao partido A, que recebeu também 5.000 votos. No total, obtiveram 15.992 votos. Esse número é dividido pelo quociente eleitoral, ou seja, a quantidade de cadeiras disponíveis, e o resultado é chamado de quociente partidário. Aqueles mais de 15.000 votos divididos pelo quociente eleitoral darão ao partido A direito a 5,8 vagas. Mas nesse caso despreza-se qualquer fração. Sendo assim, até agora o partido A tem garantidas 5 vagas e os demais são os suplentes. Vamos acrescentar o desempenho dos partidos que competiram com as legendas A. Seguindo o mesmo cálculo, o partido B garantirá 4 vagas. O partido C, pela mesma regra, obterá 2 vagas legislativas, assim como o partido D. O partido E teve um desempenho abaixo do quociente eleitoral, obtendo apenas 2.113 votos e não conquistou nenhuma cadeira. Nesse procedimento, foram distribuídas 13 vagas, ou seja, ainda restam 4, e para distribuí-las entra em cena uma bruxaria. Presta atenção. Divide-se a votação obtida por cada partido pela quantidade de cadeiras garantidas, somando-se mais uma. O partido que alcançar a maior média fica com a primeira vaga dentre as 4 restantes.
Neste exemplo, a legenda A, que garantiu 5 cadeiras, tem sua votação dividida por 6. O partido B por 5. O partido C e o D por 3, para determinar quem obteve a maior média para garantir a primeira vaga. Esse procedimento é repetido até que todas as vagas sejam preenchidas. Quando 2 ou mais partidos se reúnem dentro de uma coligação, o procedimento é o mesmo e as vagas são distribuídas entre os candidatos que obtiveram a maior votação. E aí, ainda se sente representado nesse sistema? Otário! Na realidade, não existe democracia nesse modelo que a gente possui hoje. De qualquer maneira, nós seremos sempre prejudicados. Por isso, tanta gente perdeu a fé no sistema eleitoral e acabou optando pelo voto branco ou nulo. Precisa de uma reforma política? Sim, mas não aquela que é proposta por algumas entidades como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Se você acha que o sistema eleitoral é uma bosta e por isso não quer mais contribuir com ele, saiba que ele ainda pode piorar muito. Você acredita que com 40 partidos estejamos melhor representados? Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. Nunca. A ideia de ter um partido escolhendo para nós os representantes é até charmosa. Nós escolheríamos a legenda e ela preencheria as vagas com as pessoas mais preparadas, mais inteligentes, mais capacitadas, mais para deixar tudo pronto para nós. Que maravilha! A proposta do voto em lista até poderia ser uma solução se realmente as legendas estivessem preocupadas com os nossos interesses. Mas isso, nevermore, jamais irá acontecer. Nós já vimos como as legendas partidárias se comportam quando o negócio é lotear cargos e para quais finalidades elas realmente fazem isso. Você quer uma reforma política verdadeira? Primeiro, se conscientize de como realmente funciona o sistema. E depois, corra atrás de estudar a solução. Corra atrás da informação. Sentadinho aí atrás dessa tela, você não vai ter informação alguma. E aí, mas existe alternativa? Claro, como em todo bom filme de Hollywood, sempre existe. Uma delas é o voto distrital. E a gente vai estar falando dele no nosso próximo vídeo. Gostou? Compartilha. Não gostou? Foda-se, compartilha também. O Brasil precisa entender esse tipo de informação. O Brasil precisa tomar consciência. Existem saídas. Basta a gente querer, basta a gente estudar, basta a gente aprender, basta a gente divulgar. É isso aí, galera. Reflitam bem sobre o nosso vídeo. Divulguem essa informação que a gente considera importante. Pensem, reflitem, fomentem. Nós precisamos ampliar esse tipo de discussão. Dá uma curtidinha aí no nosso vídeo. Compartilhem. Acessem, se cadastrem, se inscrevam no nosso canal. Deixem sugestões para os nossos próximos vídeos aí. Um abraço. Coice de grilo, pancada na mente. Tchau.